Andy. Tudo bem? Hello, hello. Tudo. Tava só lembrando aqui, o pessoal que ainda não tinha chego. Estamos na jornada de destrave o seu inglês. Então, vamos estar destravando esses bloqueios. A gente falou semana passada. Quer fazer um resuminho da semana A gente passada, antes da gente falou iniciar? sobre a procrastinação, a importância da gente dar atenção a esse assunto, né, que é tão importante, porque a procrastinação ela está tão presente na nossa vida, né? Mas a gente precisa entender o que está por trás dela. Uhum. A gente citou muitas coisas aqui na live, né? Eu acho que foi muito importante para chamar atenção, para a gente realmente ter essa consciência de olhar para a gente, de ver o que está funcionando, o que não está. Então, é dentro desse critério aí que a gente meio que mexeu na última live sobre esse tema. Eu fiz vocês pensarem muito e hoje eu vou fazer pensar mais ainda. A cada encontro nosso, eu mesma estou sempre fazendo uma autoanálise ali, pensando bastante em coisas que eu preciso mudar. E eu sei quanto isso é importante no decorrer, né, da caminhada de quem precisa estar aprendendo inglês e alcançar a fluência. Então, um dos motivos de ter feito esse convite para te trazer para cá também. Hello, good afternoon. Mas, sem mais delongas, vou deixar essa deixa para você. Enquanto isso, o pessoal que está aqui, vou fazer um pedido. Deixa aqui nos comentários como é o seu inglês hoje. Como é que ele tá hoje no início dessa live. E aí no final a gente repete essa pergunta. Como é que tá o seu inglês hoje? Como é que você se sente com relação a isso? Bora, gente, ó. Muita gente está almoçando nessa hora. Eu, a Rebeca, não, só vou almoçar depois. Aproveitem esse conteúdo, porque falar sobre insegurança... Eu vou falar sobre coisas mais profundas aqui, o que está por trás. A gente está falando de raiz de insegurança. Não vai dar para falar tudo, né? Mas o que eu abordar aqui, eu acho que vai ajudar vocês a refletirem aí. E, enfim. Então, responda a pergunta aí e aperta aquele aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda aí para os seus amigos, para a galera. Interage aqui com a gente para o Instagram entender que isso aqui, o que está acontecendo aqui é muito bom, né? E a gente pode ajudar outras pessoas, viu, gente? E falar de insegurança, né, Rebeca? É falar de assunto nosso do dia a dia, né? E a gente, né? Muita gente tem bloqueios em relação a isso. Mas assim, a Rebeca jogou uma pergunta aqui, mas eu também quero perguntar algo. Eu quero ver quem é o corajoso de falar aqui. Sim. Você é uma pessoa insegura? Assim, muito insegura, travado, uma pessoa que tem dificuldade no aprendizado, tem dificuldade em relacionamentos, em arriscar projetos, em, sei lá, tocar seus sonhos. Quem tem essa insegurança constante ali, que nunca vai embora, que nunca é trabalhada, que fica ali atrapalhando, te impedindo de avançar, te impedindo de, muitas das vezes, de subir níveis na vida, alcançar coisas, realizar sonhos, que é o que mais eu vejo. Gente que tem potencial, tem inteligência, tem capacidade, tem tudo, né, para dar certo, tem tudo para tocar um negócio, tem tudo para fazer o que quiser da vida e ser feliz, mas a insegurança trava. E trava feio, viu, gente? Então, aqui, ó, o Gabriel botou sim, a galera tá botando, Martins botou, Você teve os um corajosos de corajoso já. plantão. Porque, ó, vou dizer, todo mundo aqui nessa live tem problema com insegurança. Já vou te falar, você que não quer botar aqui. Você tem problema com insegurança? Você tem. Todo mundo tem problema com insegurança. Mas a gente precisa saber de onde ela vem, como ela funciona na sua vida e como que a gente pode dar o caminho aí para destravar isso. Eu não vou dar o caminho da roça todo aqui para vocês, porque é um assunto muito amplo, tá? Quem vai estar no curso vai ver de forma mais profunda. Mas a insegurança, gente, já vou começar, tá, Rebeca? Batista botou sua Tudo bem. palestrante, tem também esse problema. Então, bora para a mentoria individual aí, entendeu? Mas olha só, a insegurança, gente, ela é um sentimento normal de todo ser humano. Por isso todo mundo está aqui tem insegurança. De alguma forma tem.
Tem gente que tem um nível muito mais excessivo, que bloqueia muita coisa e acaba, como o Batista botou aí, eu tenho um conteúdo para passar e eu travo, não por falta de conhecimento, não por falta de entender o que eu estou falando, mas pelo medo, pela insegurança e o que está por trás dessa insegurança. Então, o nosso potencial ele fica realmente bloqueado, travado, e você não consegue ser você e desempenhar um trabalho legal por conta dessa insegurança que está além daquilo que é normal, tá? Então, a insegurança ela é um funcionamento natural do ser humano, de todos nós, mas ela se torna um problema, muitas das vezes, quando ela está muito disfuncional e excessiva. Eu estou dizendo que ela é um funcionamento natural nosso. Por quê, Rebeca? Porque, por exemplo, diante de uma situação nova, é normal a gente sentir insegurança. É normal você fazer um intercâmbio para fora do Brasil e chegar lá num lugar novo que você nunca viu, com pessoas que você nunca viu na vida. Dá aquele frio na barriga, dá aquele constrangimento, dá aquele nervosismo, medo do novo, medo em relação ao que pode acontecer. Então, a gente pode chamar isso de uma insegurança que é natural, né? Se eu for pegar algo que eu nunca fiz na vida, é natural ali eu sentir, mas eu preciso aprender a lidar com a minha insegurança para que ela não me trave e deixe de que eu faça algo que eu sei colocar para fora, eu sei fazer, mas muitas das vezes eu não sei trabalhar em segurança. E, na verdade, muita gente não sabe, Rebeca. Se a gente for falar de emoções aqui, a gente sabe que a maioria das pessoas não se conecta com isso. Elas se conectam com outras coisas. Elas ignoram os fatores emocionais, ignoram, e principalmente a insegurança. Elas percebem só que existe um bloqueio, elas percebem só que existe um problema, mas elas não conseguem se conectar com aquilo ali. Tá, por que eu estou inseguro? Por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Por que eu não consigo falar inglês para esse grupo aqui que eu estou olhando para eles agora? Por que eu não consigo desempenhar isso? Por que eu não consigo me arriscar na vida? Muitas das vezes esse lugar da insegurança está muito severo, está travando você. E a gente precisa dar a devida atenção para a insegurança, tá? Olha lá. Ah, Patrícia, uma coisa que eu já inclusive comentei outras vezes aqui, quem olha pra gente acha que a gente é sempre seguro de si, né? Tá na internet, tá fazendo live, tá botando a cara a tapa, e não imagina o quão inseguro eu já fui e ainda sou, porque sempre vai ter aquela vozinha, será que realmente você é capaz para fazer isso? Será que realmente você é boa no que tá falando? Sempre vai ter aquela vozinha falando, será? Gerando insegurança na gente. Mas quem olha a Rebeca, que foi nem nesse perfil, foi no perfil passado, anterior, os primeiros vídeos que eu fiz, as primeiras aparições de stories, tava escrachada a insegurança na minha cara. Tava escrachada. Nesse perfil aqui não, porque eu já comecei, eu já tinha mais de um ano do outro perfil, então não aparece tanto, mas sempre tem um pouquinho. Eu quero só dar esse recado antes de você continuar, que você não tá sozinho. Não. Muita gente vê, né? A gente assim acha que é uma coisa impossível de você trabalhar, você se tornar mais seguro, mais autoconfiante. Eu quero te ensinar aqui nessa live isso. Porque se a gente não trabalhar isso, a vida, se você for prestar atenção, a vida exige da gente níveis de autoconfiança. E se você não tem, você não vai conseguir atingir o que você quer. E é algo que pode ser trabalhado, gente. Ninguém nasce 100% autoconfiante, ninguém nasce 100% seguro. Isso é trabalhado, isso é desenvolvido através do autoconhecimento, que eu quero abordar aqui com vocês. Então, tem gente que tem um nível de insegurança um pouco mais severo. Tem gente que tem um nível de segurança que ele até sabe lidar. Aquilo não impede ele de conquistar, de ser aquela pessoa que desbrava as coisas, enfim. Mas tem gente que é um nível assim, absurdo de insegurança. A um ponto dele não conseguir lidar bem com ninguém, de treinar nada, de arriscar nada, porque tem muito medo. Ele se preocupa muito com muita coisa que às vezes não faz tanto sentido, né? E eu vou comentar aqui. Porém, Rebeca, eu trouxe um mini teste de autoconfiança. Ele vai estar no material, viu, gente? Para a gente botar lá no grupo. É um teste, né? Mas é uma autoavaliação de algumas perguntas
Quero a sua devida atenção aqui, tá? Tá, gente? Primeira coisa, eu vou fazer a pergunta para mim, como se eu estivesse me avaliando. Então, ao ouvir a pergunta, eu quero que vocês, individualmente, façam uma avaliação e sejam muito honestos com vocês. Você tem que ser honesto com você. Quer trabalhar em segurança? Quer ser mais seguro? Quer buscar se conhecer? Quer não ter mais nada te bloqueando na vida em relação a isso? Você tem que ser honesto com você. Primeiro de reconhecer que você tem isso, esse problema, e depois de começar a aprofundar aí para se desenvolver. Então, primeira coisa, primeira pergunta dessa avaliação de autoconfiança. Eu me conheço? Vocês conhecem? Eu confio em mim? O quanto eu confio em mim? Aí vamos marcar aqui de 0 a 10. 0, zero confiança em si mesmo. E 10, muita confiança. O quanto você confia em você? O quanto eu confio em mim? Eu respeito os meus próprios limites? Ali na hora do estudo? Eu respeito os meus próprios limites? Como eu já ensinei a turma do ano passado sobre dizer não. Mas o que isso tem a ver com inglês, Patrícia? Tudo a ver. Porque se você não tem tempo para você, você não vai ter tempo para investir em nada. Então, e nessa jornada da vida, a gente tem que dizer não para muita coisa. Inclusive para a gente. Você sabe e respeita seus limites? Eu respeito os meus limites? Eu deixo claro o que é aceitável para mim em relação às pessoas? Eu deixo claro para as pessoas o que é aceitável para mim? Ou para mim mesma? O que é inaceitável também? Eu tenho isso claro para mim? Isso é autoconfiança. Eu sou uma pessoa confiável? Você é uma pessoa confiável? Eu faço o que eu digo que eu vou fazer? Você faz o que você diz que você vai fazer? Opa, Patrícia caiu. Vamos lá. Quem puder, já vai anotando aí as perguntas que ela estava fazendo, botando um de 0 a 10, tá? Os níveis de confiança. E aqui, ó. Vamos lá. Já vai anotando para ir fazendo o teste. Conseguiu voltar? Aqui. Voltou. Então, vamos lá. Você é uma pessoa confiável? Você faz o que você diz que vai fazer? Será que a gente tem esse nível? Eu me responsabilizo por aquilo que eu me comprometi em fazer? O quanto eu sou confiável? O quanto eu sou seguro? O quanto eu sou autoconfiante? Eu me responsabilizo. Eu respeito o sigilo e compartilho apenas o que eu posso com as pessoas? Isso é trabalhar em segurança. Eu ajo com integridade. Eu sou generoso comigo mesmo. Isso tem a ver. São perguntas para a gente avaliar o quanto a gente está se conectando com a gente, o quanto a gente pode trabalhar em segurança e ser uma pessoa mais autoconfiante sem que não haja nenhuma barreira impedindo a gente. E essa é a primeira conexão que a gente tem que prestar atenção, Rebeca. Porque se a gente não faz isso, a gente não está falando de raiz de insegurança. A gente está falando de coisas superficiais, mas muitos dos seus bloqueios vêm de questões profundas, que eu vou até abordar aqui. Então, eu acho que uma coisa tem que ficar clara aqui nessa live, de que você vai precisar ser uma pessoa mais segura na vida para você alcançar patamares. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Você vai ter que trabalhar a insegurança para que você consiga atingir o objetivo no inglês. Porque às vezes não é a técnica, não é a aula, não é a metodologia, é você, a sua insegurança, que muitas das vezes você ignora e você acha que as técnicas vão resolver. Mas olha só, eu já deixei claro aqui, né, os alunos do Destrava já me conhecem, eu já deixei claro que sem saúde mental não tem como a gente atingir uma boa performance de nada. A gente tem que olhar para a nossa saúde mental, a gente tem que olhar para a gente, o quanto a gente está seguro de quem a gente é, do que a gente é capaz. E isso vem de se conhecer. Não tem como. Ok? Pegaram aí as perguntas profundas? Perguntas profundas, né? Então, gente, olha. Quais são as raízes da insegurança? Vamos falar aqui um pouco mais de coisas
bem mais sérias. A raiz da insegurança, ela vem muitas das vezes da nossa vivência, das nossas experiências. É importante você entender que nós somos uma construção. Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, existe uma construção até aqui. Vamos fazer um marco até aqui. Não é somente na infância, muitas das coisas que são definidas na infância, na adolescência, a gente arrasta, porque a nossa personalidade está sendo construída e formada, a nossa construção da autoestima está vindo de lá também. Mas até aqui na vida adulta, até hoje, a data de hoje, é 9 de maio, a gente vive, a gente experimenta coisas, a gente passa por situações, uns traumáticos, outros nem tão traumáticos assim, mas situações que marcam de alguma forma, ou outras formas severas, como um trauma que traz o sofrimento significativo para a vida daquela pessoa, muda o funcionamento dela, muda o estado de humor dela. Então, as raízes da insegurança vêm desse viés da nossa construção, ok? Nós temos uma construção, tá? Todo mundo tem. Eu tenho, a Rebeca tem, todo mundo tem. Então, da onde vem muitas das vezes as nossas inseguranças? Vem da falta de autonomia que a gente não teve na infância. Muito por superproteção dos pais terem que fazer tudo. E muitas das vezes a gente vê isso até na vida adulta. Essa semana mesmo me mandaram uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre adultos de mais de 30 anos que vivem como um adolescente de 13. Ou seja, a gente vê traços de infantilidade, de imaturidade, porque não teve, se a gente for olhar na história de vida dessa pessoa, se a gente for fazer uma varredura, faltou autonomia. E muitas das vezes isso é fundamental para que você seja uma pessoa mais segura, para que você tome decisões. Porque quem depende e usa as pessoas como muleta, né, uma dependência ou até numa codependência, você não vai ser uma pessoa segura de si. Você vai sempre ter que esperar por pessoas. Você vai ter que pedir opiniões de pessoas. Se você faz o curso de inglês, se você não faz. Você vai pedir validação das pessoas. Então, a falta de autonomia, muitas das vezes, é um dos pontos aqui de uma raiz de insegurança. Para você que me falou aqui no início que é muito inseguro. Pode perceber, você tem dificuldade ali de autonomia, de tomar suas próprias decisões, guiar sua própria vida, liderar sua própria vida. Então, muitas das vezes, esse lugar é um lugar que alimenta a insegurança, Rebeca, alimenta medo, alimenta ansiedade. Às vezes as pessoas estão com sintoma de ansiedade, elas acham que é algo pontual, mas muitas das vezes o que está por baixo daquilo ali são medos, são crenças, são vivências, uma maneira de ver a vida que faz com que essa pessoa tenha muito medo, né? Seja uma pessoa muito insegura, tudo é muito perigoso, tudo é muito difícil. Ele não quer arriscar, ele quer ter certeza se aquilo ali vai dar certo ou não. Como que a gente vai ter certeza na vida se vai dar certo? Só fazendo, né? Só arriscando. Então, a falta de autonomia emocional que a gente vê hoje na vida de muita gente. Muita gente hoje. Eu estou falando aqui da gente, né? Nós, adultos. Tem gente que faltou isso e ele não quer buscar agora. E muitas das vezes ele vai viver, Rebeca, nessa bolha chamada insegurança. Vai ser sempre uma pessoa extremamente insegura de si, que não se conhece, que não sabe as ferramentas que possui, que não sabe como decidir, como fazer. E aí, aonde aparece isso? Aqui é a proposta da live. Você decide fazer um curso de inglês. Você sabe que você vai ter que se expor. Você sabe que você vai ter que falar. Você sabe que você vai ter que falar na frente de outras pessoas. Até para você treinar. E aí é onde muita gente trava e não sabe por que está bloqueado. Ah, não sei, Rebeca. Ai, professora, eu não sei. Só sei que na hora de eu tentar falar, eu não consigo. Nesse 1 a 1. Pior se for 2, se for 3, se for 5. Eu não consigo falar. Por quê? Aí você pergunta, mas por que, Patrícia, que você não consegue falar? O que está por trás disso? Ah, porque eu tenho muito medo. Ah, eu tenho insegurança. Insegurança de quê? Você tem medo que as pessoas vão falar de você? Você tem medo do quê? De errar? Então a gente começa a ver que falta essa autonomia de assumir assim a responsabilidade de que eu vou errar em algum momento. Eu estou treinando uma língua, eu estou treinando um idioma novo. Então eu vou errar. O erro vai fazer parte da minha construção. Essa é uma das raízes, tá? Quer comentar? Sim. Você citou
uma coisa que me fez lembrar que é muito comum de quando pessoas vêm me procurar por aulas individuais. Na grande maioria, não sei se 90% dos casos, é justamente por insegurança de ter outras pessoas ao lado ali no momento da fala. Então, muitas pessoas acabam procurando pela individual por essa insegurança. Sendo que, às vezes, justamente o estar em grupo pode estar ajudando nesse quesito a trabalhar isso, né? Tudo bem, eu ainda, por exemplo, atendo pessoas individuais, nem sempre é caso por conta de timidez ou insegurança. Às vezes é realmente porque é uma situação à parte, e aí tudo bem, não é problemas com insegurança. Mas eu acho que a gente, às vezes, tem que olhar para dentro, né, para poder ver, será que essa questão aqui, a minha escolha nisso, não vai afetar a minha vida lá na frente por conta de uma insegurança, alguma coisa que eu posso estar trabalhando e posso estar tratando, né? Isso é muito comum, tá, gente? Isso é mais comum do que a gente imagina. Todas essas lutas que muitos de vocês passam. O Batista botou ali, ó, insegurança e baixa autoestima são sinônimos ou são consequências uma das outras? A insegurança, como eu disse no início, ela é um funcionamento natural do ser humano. Todo mundo tem insegurança, tá? São níveis aí que a gente precisa trabalhar, tá? Mas ela está ligada, sim, a sintomas de baixa autoestima, sim, quando elas estão muito severas. E aí entra a questão da baixa autoestima aqui, porque é uma pessoa que não se gosta, é uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que tem uma visão muito ruim dela. Ah, eu sou burra, Rebeca, eu não vou conseguir nada. Eu não sou tão inteligente assim. Eu acho que inglês é só para quem é muito culto, é muito inteligente, que tem um QI acima. Não, para mim não. Porque eu tenho dificuldade de aprender. Comigo foi tudo muito difícil. Eu não consigo. Eu tenho histórico de não conseguir. Já tentei várias vezes. Ou seja, essa pessoa tem no diálogo dela uma fala muito complicada em relação a ela. A forma como ela se vê. Uhum. Então, aí entra a baixa autoestima, porque aí faz sentido essa insegurança, que também é sintoma de depressão, que também que é sintoma de ansiedade, de outros transtornos aqui, tá? Mas também aponta para baixa autoestima por conta dessa visão que essa pessoa tem, tá? E outra coisa, que é o segundo ponto aqui da raiz da insegurança, que muita gente é inseguro hoje por rótulos que eles receberam em algum momento da vida. Rótulos que veio dos pais, rótulos que veio do bullying da escola. E aí, rótulos aqui são esses mesmo, que muita gente fala, ou pensa e não fala. Sou burro, não vou prestar para nada, sou incapaz. Eu não tenho tanta inteligência assim. Eu não vou conseguir nada na vida. Ah, você é burro mesmo. Você não tem inteligência nenhuma. Muita gente pega essas falas que se tornaram rótulos e isso definiu você. Isso definiu uma crença. Então, você começa a viver baseado nesses rótulos que você recebeu em algum momento da vida. Às vezes, esses rótulos, Rebeca, são falas que alguém trouxe, né? Como a brincadeira do bullying na época da escola, que é tão complicado. Mas, muitas das vezes, esses rótulos vêm de você se colocar. Você chegou a algumas conclusões ruins na vida que você se rotulou. E você vive em volta dessa rotulação e por isso você alimenta a insegurança. Então, se eu vejo que eu sou burra, que é uma palavra tão pesada e feia de se dizer, mas muita gente fala isso para si mesmo, e tem um diálogo interno horrível. Se eu penso que eu sou burra, o que eu vou arriscar na vida? Nada. Nada. Eu vou me matricular em curso de inglês? Nunca vai se sentir capaz. Eu vou me sentir capaz. O que eu vou tentar na vida? Nada. Se eu já me limitei. Por quê? Eu me rotulei ou alguém me rotulou. E aí você é inseguro hoje porque, se você for olhar na sua história de vida, alguma coisa aconteceu, ou alguém falou alguma coisa, falas comuns, pai e mãe falando, ou comparando um filho com outro, ou comparando um primo com você. Às vezes na escola, não só por parte dos coleguinhas na hora da zoeira, lá na época da escola, que é tão... Muitas das vezes a escola é um lugar tão traumático para muitas pessoas, mas muitas das vezes professores rotulam. Eu já atendi tanta gente que foi rotulado por professor na sala de aula na primeira infância e que ficou. E essa pessoa hoje
Se a Fulano não pessoa vai a lugar hoje ela nenhum. não consegue aprender, porque remeter à sala de aula e estudo é muito complicado. Remete a um lugar de algo que marcou e rotulou ela. E hoje ela vive baseado nessa rotulação, ou seja, ela vive como se fosse assim, alguém disse isso para mim, isso é uma verdade absoluta. Eu sou isso aqui que me falaram, Rebeca. Eu não sou outra coisa. Mas você não é o que falaram para você. Você é um ser humano que tem ferramentas, inteligência, habilidades, tem uma cognição maravilhosa, um funcionamento cognitivo maravilhoso. Você só tem questões emocionais vinculadas à sua história de vida e esses rótulos que alimentam a insegurança em você. Aí na hora ali do vamos ver, de trabalhar o inglês, de praticar o inglês, entra essa trava. Porque rotularam você. Você tem medo de alguém te rotular agora de novo. Uma coisa que eu vi essa semana na internet me fez realmente pensar que é muito mais comum do que realmente a gente imagina. É caso clássico. Exemplo, a gente está indo bem na escola e vai falar pro pai e mãe, e aqui, tirei a nota X e Y. E aí o pai e a mãe vai falar, não fez mais do que sua obrigação. A nossa geração, pelo menos, a gente cansou de ouvir isso. Então, a gente acha que nunca vai estar bom o E é uma outra suficiente. crença. Mãe, tirei na época do A, B, né? Naquela rotulação que tinha de avaliação. Tirei B. No, Uhum. B? Não, tinha que ter A. Tinha que ter tirado A. Ué, mas B não é bom, não? Não, você só tem que estar no A. E ele cresce um adulto autocrítico, super exigente, com perfeccionismo exagerado lá em cima no teto. E aí hoje, para ele, aprender é uma luta. Porque tudo tem que estar perfeito, tudo tem que ter a hora perfeita, ele não pode errar, ele não pode falhar, né, gente? Eu estou contando a história de alguém aqui nessa live, porque é uma história comum do inseguro. É a mente do inseguro. É a mente do inseguro excessivo, que se cobra, que se exige. Por isso que muita coisa está na gaveta. Por quê? Porque tem que ter o melhor momento, a melhor oportunidade para você tocar uma coisa e aí nunca chega. Por quê? Nunca está à altura. O padrão está tão elevado, porque a vida te ensinou que o padrão tem que ser elevado. Só que não. O padrão, eu sempre brinco que o padrão ele tem que ser o padrão humanizado. Nós somos seres humanos, nós somos humanos. E o nosso padrão é esse. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter cansaço, vai ter alegria, vai ter festa, vai ter luto, vai ter a vida em movimento, a humanidade em movimento. Outra coisa que é uma raiz da insegurança, Rebeca, são as experiências de erros e fracassos não elaborados. E aí, tem gente que tem no currículo de fracasso, principalmente em inglês, né? Eu fiz 10 anos no curso fulano, mais famoso aqui, do não sei aonde. Eu já tentei várias vezes. Eu já fiz isso. Eu nunca consegui. Só que ele nunca trabalhou, nunca Nunca saiu do saí do beabá. beabá. Me sinto um fracasso, desistir. Mas ele nunca elaborou o fracasso. Elaborar o fracasso é olhar e falar assim, ou eu vou me rotular para sempre como alguém fracassado, e eu vou ter dificuldade de tentar de novo alguma coisa, ou eu vou olhar para aquilo ali e ver o que deu certo e o que eu posso aprender. E buscar outras coisas, porque tecnologia, o mundo está evoluindo, tem métodos mais práticos. Rebeca traz essa inovação de métodos práticos, essenciais. É aquilo que você precisa sem enrolação, sem ficar pegando o teu dinheiro, que essa é a verdade, você gasta rios de dinheiro aí fora, tu não aprende uma vírgula, e aí você não trabalhou os erros e aquilo que não deu certo, que você ignorou, e aí você traz essa crença de que você é um fracasso e que para sempre vai ser assim. Você nunca vai conseguir nada. Só que eu quero te dizer que o sim pode vir um dia, depois de tanto não. Depois de tanta porta fechada, pode vir uma porta aberta para você. Você só não pode desistir. Se você desistir, você já está dizendo que você é incapaz e que não vai... É como se você tivesse predestinado a nunca conseguir nada. Então você já se colocou num lugar de limitação. E nós não somos limitados, gente. Nós podemos ser resilientes, a gente pode ressignificar muita coisa, a gente pode ser muito resiliente. E arriscar. Então, se não deu certo até aqui, vamos ver o que não deu certo desse fracasso, e vamos tentar melhorar, vamos buscar outras formas, porque o sim pode chegar.
né? Vou puxar uma pergunta aqui, Patrícia. Você falou que às vezes a gente está se limitando, né? E a gente comentou sobre quando, por exemplo, a nota A nunca é o suficiente. E tem também o inverso, né? Quando a gente passa, por exemplo, lá na infância e tipo, os pais só exigiam da gente que a gente estivesse dentro da média. E a gente, acontece o quê? Nunca se esforça o suficiente. No ponto de vista que, como professora de inglês, eu acho que eu posso trazer para a ideia daquele aluno que sempre acha que vai fazer, que assistir uma aula vai ser o suficiente. Quando que, na verdade, para realmente você alcançar a fluência, no contexto aqui em inglês, a gente precisa ir um pouquinho além do que uma aula pede. Qual é o seu ponto aí, né, no lado da psicologia disso aí? Carol, vou responder a tua pergunta daqui a pouco, tá? Que tem a ver com o que eu vou falar agora. Próximo ponto. Mas, Rebeca, eu tô rindo aqui porque a gente vive uma era, um momento na nossa geração. Todo mundo que está aqui não tem muita paciência para esperar nada. A gente vive uns sintomas de ansiedade muito mais severos do que anos atrás. Você começa a ver que, pela rapidez das coisas, por exemplo, um aplicativo, você assistir aulas no YouTube, você já vai passando, aulas gravadas, você já vai passando. A velocidade das resoluções tecnológicas tem feito uma movimentação na sociedade, levando a gente para esse lugar de eu não sei esperar nada, eu quero tudo para ontem. Então, a gente, se demorar 2 minutos o lanche lá do McDonald's para você, você já está reclamando com a atendente, porque você quer para ontem. Então, aí entra esse funcionamento para tudo na vida, se a gente for prestar atenção. Por isso que a procrastinação também está ligada a isso. Aí você começa a ver que eu quero resolver meu problema em uma sessão de terapia. Eu quero resolver meu problema em 1 mês de terapia, de um trauma, muitas das vezes de um abuso sexual na infância. A pessoa já chega na terapia querendo resultados milagrosos. E é onde muitas pessoas fazem isso no estudo também, eu estudo uma vez, eu já quero aprender. Rebeca, eu quero em 1 mês com você, eu já quero aprender tudo. E ela não entende que existe um processo, porque hoje ninguém tem paciência. Então a gente vive uma sociedade acelerada para o adoecimento, porque se você caminha para essa aceleração, desculpa te falar, em algum momento o teu carro vai pifar. E a conta vai chegar. E você vai parar por bem ou por mal, porque você vai ter que cuidar da sua saúde mental. Então, vai ser pior. Então, se você acha que tudo tem que ser rápido, a gente vai continuar vivendo uma era de relacionamentos rasos, onde todo mundo pula etapa, ninguém quer conhecer ninguém. Eu quero só a busca no meu prazer ali, na hora ali, que se lasque depois. Depois você tá lá mal, e aí a gente vive esse funcionamento em tudo. Tudo. Relacionamento, vida profissional, carreira. E aí a gente começa a ver esse movimento sendo incutido na cabeça das pessoas em relação a resultados milagrosos. Que é a cilada da internet. É muita gente ensinando, ganhando dinheiro às suas custas de algo que eles não vão dar para você, mas por você querer tudo muito rápido, aí você embarca nessas furadas e coloca a tua vida em risco. E eu vou falar aqui, eu vou puxar a orelha aqui de vocês, e quem for ouvir depois isso aqui. E aí você coloca a tua vida emocional em risco porque você quer uma coisa, um milagre rápido. E o que mais tem é teorias, métodos terapêuticos que não são nada científicos de algo que vai te levar do ponto A para o ponto B, que é o mais famoso que a gente ouve. E aí a gente começa a ver que aonde está o problema? Eu preciso entender o processo. Nas coisas, gente, tem um processo. Para eu estar aqui falando com vocês, ser uma pessoa, ser uma mulher mais segura, eu vivi muitos processos de anos. E não é porque eu sou psicóloga que brotou em mim uma áurea da psicologia que me transformou. Não é isso, não. Eu decidi viver muitos processos. E há anos, não é um mês, não. Eu saí de uma timidez severa, de baixa autoestima, de alguém que não se gostava, para estar aqui dando aula para você e ser uma comunicadora. E ensinar sobre oratória, ensinar sobre autoestima, no podcast, um monte de lugar que eu faço. Eu vivi um processo. Por que você não quer respeitar o seu processo? Então, vamos sair disso e vamos viver realmente o que de fato é importante, o processo que a gente precisa viver.
Não queira pular etapa. Se você quer pular etapa, você vai ficar no nível do raso a vida inteira, né? Essa é a verdade. Quem quer ir para o profundo, quem quer trabalhar questões profundas, vai precisar de tempo. E a vida de ninguém se compara. Tem gente que tem um funcionamento muito mais... que exige mais atenção. Tem outros que são mais safos. Tem gente que tem uma história de vida muito traumática. Então tem dificuldade maior. Tem outros que não têm uma vida tão traumática, que vai ter um funcionamento diferente. A gente não compara. Respondi sua pergunta? Carol, outro ponto aqui, ó. Insegurança pode ter relação com abuso sofrido na infância? Sim. Muitas das vezes a raiz da insegurança está ligado ao ambiente de rejeição, de abandono, de invalidação e de traumas, tá? E aí a gente vê muita gente insegura de uma forma mais pontual, mais severa. A gente vai ver essa pessoa viveu em ambientes ou situações onde a rejeição aconteceu, o abandono aconteceu e a invalidação, a falta de afeto, de validação. E aí você cresceu aprendendo a ver a vida como sendo muito perigosa, principalmente quem passou por abuso sexual. Então você vai criar crenças ali, você vai ser uma pessoa insegura, você vai ter muita dificuldade de confiar, você vai ter suas lutas internas de muito medo, porque a gente precisa trabalhar. E aí entra o que você comentou, Rebeca. Na hora ali do aluno praticar, ele tem tanto medo de falar e ele bloqueia porque ele tem medo das pessoas rejeitarem ele. E se você for ver esse funcionamento nessa pessoa, tem algum ponto na história dela de rejeição que ela passou. Algum ponto. Seja leve, se eu fosse classificar aqui, né? Leve, grave ou moderado. Sei lá. Se eu fosse classificar. Mas tem algum traço de abandono, de invalidação, né? E aí, na hora ali de falar, essa pessoa, ela trava, porque ela se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar dela. Ela se preocupa muito de evitar a rejeição, de evitar alguém fazer um comentário que vai criticar ela, que vai julgar ela, e aí ela trava. E a raiz da insegurança muito ligada a isso, Carol. Ok? Então vamos lá. Consequências da insegurança no dia a dia quando a gente não trabalha ela. Um diálogo interno altamente crítico, como eu já citei aqui. A tentativa de você se modelar pela opinião das pessoas e viver em função de agradar a essas pessoas. Eita, missão difícil, né? Você viver para suprir e se modelar a opinião das pessoas e tentar agradar elas. Missão impossível. Sai dessa. Você não vai agradar todo mundo. Em algum momento você vai desagradar alguém. Em algum momento você vai ouvir uma crítica, em algum momento você vai ouvir um julgamento. Mas eu quero que você se apegue a uma coisa só. Você tem que se apegar ao que você está treinando. A sua missão ali. A minha missão aqui de falar com essas pessoas é falar inglês, é treinar. Então, se alguém ri do que eu estou falando, o problema é dele. Eu estou treinando. Eu não nasci pronto. Eu não sou nativo. Eu estou falando. Eu estou treinando. Eu tenho que aprender também a lidar com a crítica. Eu tenho que aprender a lidar com o que me desagrada. Entender que eu não estou ali para agradar ninguém. Agora, se você embarca nessa, você vai ser um eterno bloqueado pela insegurança. E você vai sempre querer se modelar a opinião das pessoas, vai ser muito difícil. Porque as pessoas pensam diferente, né, minha gente? Em algum momento você vai desagradar. Essa questão que você trouxe da importância da gente não ligar para a opinião do outro, querer agradar o tempo todo, a gente não precisa agradar o tempo todo, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Um dos motivos, inclusive, nas minhas aulas, por exemplo, eu tento deixar a pessoa sempre o mais confortável possível e fazer entender que ali ela não está sendo julgada. Eu, como professora, eu estou ali para avaliar? Estou, mas eu estou para avaliar para te ajudar a evoluir, não para ficar te julgando. Um dos motivos pelo qual, por exemplo, quando eu peço para o aluno fazer alguma leitura, eu peço para o aluno ir do início ao fim, sem interrupção nenhuma. Então, é total silêncio, eu não fico fazendo caras, eu não fico fazendo comentário nenhum. Pelo contrário, eu deixo o aluno se sentir livre, e aí só no posterior eu venho pontuando
pulando coisas para estar prestando atenção e melhorando, justamente para não criar mais bloqueios que às vezes já tinham sido criados por outras pessoas que interromperam, que queriam corrigir situações, talvez em escolas anteriores, que é possível. Então, infelizmente, o mal profissional no passado, na sua história, bloqueou o seu desenvolvimento, te trouxe uma insegurança, como se você fosse nunca ser capaz de fazer aquilo dali. Perfeito. E é exatamente isso. Então, você faz um ambiente um ambiente de acolhimento, onde ele se sente seguro para desbloquear isso, de que ali não é um lugar perigoso, de que ninguém vai ferir ele ali. É muito importante isso. Assumir uma postura não julgadora, porque as crianças vão estar sempre ligadas ao aprendizado, ao estudo ali, gente. A gente é um todo, a gente não é incompleto. E aí muita gente esquece essa parte na hora de estudar, principalmente em inglês. E outra consequência aqui da insegurança, quando ela não tratada, é não acreditar em si mesmo. É uma pessoa que tem um nível baixíssimo de autoconfiança, ela não confia nela. E foi as perguntas que eu fiz de avaliação, de autoavaliação. O quanto eu paro para pensar naquelas perguntas. Quem chegou depois, gente, assiste no início, e o material eu vou botar no grupo, né, do Destrava, porque a gente tem que parar para pensar naquilo ali, porque se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Se eu não acredito que eu sou capaz, eu vou ficar sentado esperando alguém acreditar em mim, e se ninguém acreditar? A gente não pode viver baseado nisso. A gente tem que viver baseado naquilo que a gente pode fazer. Então, uma das consequências da insegurança é não acreditar em você. É duvidar, você ser a primeira pessoa a duvidar da sua própria capacidade. E aí você já põe em xeque muita coisa, porque se você duvida da própria capacidade, você já se limita. Você já coloca em volta de você muitos muros onde você não consegue ultrapassar. Você não consegue, porque a insegurança te domina. E aí eu te pergunto, até quando você vai ignorar isso? Até quando você não vai dar atenção e trabalhar isso? Patrícia, existe um método prático para trabalhar a autoconfiança? Existe uma jornada de você se expor, validar a exposição. Não deu certo? Aprenda. Porque quanto mais você vê na prática que você é capaz de fazer alguma coisa, mais o seu nível de autoconfiança se eleva. Vou falar aqui de mim, tá? Da questão de palestra. Se eu não tivesse feito palestras lá no início, anos atrás, eu não estava aqui hoje. Porque cada palestra que eu dava era uma exposição, onde eu melhorava. E eu vi o quanto eu era capaz de me desenvolver. A autoconfiança, ela vem a partir disso. A autoconfiança, gente, não se trabalha de você sentar numa rede, pegar sua água e ficar lá e falar assim, eu quero ser uma pessoa autoconfiante, Rebeca. Vai vir em algum momento, vai vir uma energia de alguma coisa, Deus vai me dar. Gente, não é assim. Não é um remédio, uma pílula que você toma e que amanhã você acorda autoconfiante. Você precisa ter ações, você precisa se expor, você tem que sair da caverna e acreditar de que você está num processo de se desenvolver. Enquanto você não vê dessa forma, você vai continuar patinando na vida. Ou seja, tem gente que nem patina, tem gente que está parado. Você vai continuar parado. Na posição que você está hoje, reclamando, se queixando, olhando para o vizinho e falando assim, olha lá, uau, a Patrícia é maravilhosa, ela é perfeita. Não sou perfeita. Eu vivi os meus processos e vivo até hoje. Então, aí você compara. Porque você está parado. Porque o fulano está se expondo. Você não está. Porque você acha que a Rebeca vai te dar resultados milagrosos. Como a gente vê tanta promessa na internet. Aí você quebra a cara. Se frustra. Porque comportamento humano não é mágica. Tem raízes ali da infância. Como é que você vai trabalhar em 50 minutos, 1 hora, e vai desbloquear a tua vida? No final de semana vai desbloquear a tua vida. Não, gente. Aquilo ali é um início. É um start. É um processo. Você vai ter que viver esse processo todo dia. Como eu vivo, como a Rebeca vive. Outra coisa. Consequência da insegurança. Medo de arriscar. Medo de não conseguir. E aí você já aborta o negócio lá, né? Ai, Rebeca, desculpa, mas eu não vou me matricular, não. Porque eu já sei que eu não vou conseguir.
Ah, já sei que eu não... Patrícia, tem gente que nem termina a conversa. Tem gente que nem termina a conversa. Nem pra falar, tipo, sabe o que é? Nem... Porque já bateu a segurança muito antes. E aí, por você não arriscar, por isso que você não conquista muita coisa. Por você não arriscar, você não vive coisas novas na sua vida. Você não vive, porque você tem medo de arriscar. E a vida, gente, como diz Augusto Cury, é um contrato de risco. Viver é um risco. Você não tem certeza de nada. Você só tem que mergulhar. Se aquilo for coerente para você, se aquilo ali faz parte de um desenvolvimento para você e vai fazer parte de uma construção, por que não tentar? Gente, eu vou te falar, grande parte das coisas que eu mergulhei na minha vida, vou tentar. Está dentro dos meus valores, eu vou tentar. Está dentro daquilo que é um critério para mim, eu vou tentar. Deu certo. E o que não deu certo, como eu aprendi com aquilo? Eu aprendi. Eu dei aula para o pessoal do meu curso, Rebeca. Eu falei de uma coisa que eu não vou falar aqui. Eu falei para o pessoal do curso Autoestima na Prática, na aula de sábado. E eu falei para eles algo assim, que ninguém acreditou, que eu testei fazer. Mas não vou falar que não. Mas eu testei fazer algo que é totalmente fora... Depois eu te conto, Rebeca. Eu conto. Totalmente fora da minha zona de conforto. E eu fui, há uns anos atrás, e arrisquei fazer. Arrisquei. Algo que eu tinha muito medo de fazer e eu fiz. Nunca, não postei, não fiz nada. Foi algo meu. Foi vencer um medo para mim, que eu queria viver aquilo ali para poder entender por que as pessoas faziam aquilo ali, qual era a sensação por trás. Tá? E eu fiz. Hoje eu posso dizer o que é. Hoje eu posso dizer como é que é estar com aquilo na mão. Vou deixar a interrogação. Hoje eu sei como que é a sensação e posso trabalhar muito mais no atendimento clínico, porque eu vivi aquilo ali. Então, se eu não arrisco, eu não vou me desenvolver. Então, eu quero deixar um conselho aqui do coração, do meu coração para vocês, gente. Arrisquem. Sabe por quê? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu vou falar baseada na minha, tá? A gente tem uma vida para viver. A gente não sabe de nada. Eu não sei do dia de amanhã. Viva da melhor forma que você puder hoje, nessa terça-feira. Arrisque. Diga sim para coisas que estão alinhadas com aquilo que você quer, que vai te levar para o lugar que você quer. Diga não para aquilo que vai te destruir, te detonar, te adoecer, mas diga sim para aquilo que vai te gerar desenvolvimento. Arrisque. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Então vamos parar de ser tão inseguro nessa área e de ficar se limitando, porque isso aí você pode trabalhar. Se abrir, ter um perfil de personalidade que eu ensinei até para os meus alunos do Big Five, ter um perfil de abertura para novas experiências. Desenvolver um pouco mais esse lado de se abrir, experimentar culturas novas, se abrir para o mundo, conhecer pessoas. E aí você vai ver que você vai ser menos inseguro e mais seguro, você vai ser mais autoconfiante. A insegurança ela vai bem baixando assim, a partir desse movimento, tá? E aí, só para a gente terminar aqui, como que eu mudo isso em mim, Patrícia? Já que eu entendi o problema da insegurança, de onde ela vem, como que ela faz, como que ela funciona, pontuei muita coisa aqui, mas eu quero deixar um caminho. E o restante você vai vir para o curso para a gente trabalhar isso. Um caminho, tá? Você vai precisar se conectar com os seus pontos fortes e desenvolvê-los. A tarefa do dia de hoje é essa. Você vai ter que colocar em prática alguma coisa sua aí. Vamos falar do inglês. Você vai treinar com alguém. Você vai falar. Você vai fazer algum movimento. E você vai treinar esse ponto aí seu para que você se desenvolva. Você vai tentar hoje, amanhã você tenta de novo. Depois não deu certo hoje, tenta de novo amanhã. Não deu certo amanhã, tenta de novo. E vai tentando. Para de desistir de primeira. Não para com essa história de ai, a Rebeca tentei 2 vezes e não consegui. Tenta de novo, pô. Você acha que o quê? Que vai brotar assim, vai vir? Não vai, cara. Você tem que ser persistente. Muita coisa na vida é assim. Assim, se você tomou muitos nãos e muita coisa não deu certo, uma hora o sim chega. E se for hoje o sim? E se a porta se abrir hoje? Então treine, explore os seus pontos fortes. Explore aquilo que você tem de melhor dentro de você e se desenvolva, gente. Porque só assim você vai ser uma pessoa mais segura. Não é sentado esperando as coisas acontecerem. Pare com essa história de ser preguiçoso
e de ficar deitado na rede esperando que alguém te salve. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que se salvar primeiro. Ajuda a gente, né? Eu falo para os meus alunos lá do curso, gente, vocês têm que me ajudar a te ajudar, né? Na terapia também é assim. Eu não salvo quem não quer ser salvo. Não quer, não quer. A gente Quer ficar inseguro? dá o caminho. Fica, cara. Só não reclama. Fica. Seja feliz assim. Encontre um jeito de ser feliz assim. Tá insatisfeito? Então seja mais seguro. Mas levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Não vê que sai de mimimi, não. E outra coisa, nossa geração tá muito mimizenta. Eu vou falar como psicóloga. Ô povo imaturo. A gente tem que parar de ser imaturo. A gente tem que assumir um lugar de mais responsabilidade aí. Foi o que eu falei na aula de procrastinação, hein? Na live. A gente tem que sair desse lugar de mimimi, de criancinha, que faz birrinha e que quer tudo perfeito, tudo na hora que ele quer. Peraí. A vida adulta não é assim. As coisas são construídas. E você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que se comprometer com você. Então, você quer ser mais seguro? Então, se desenvolva. É isso que eu queria deixar para vocês aí, um aperto aí de puxão de orelha aí. Puxando aqui o gancho do que você falou sobre da jornada, é um processo, né, que a gente tem que lidar com a segurança, que é um dos temas que a gente trabalha lá dentro do Destrave. Eu vou trazer uma coisa que pode ser uma pergunta comum para quando a gente abrir as inscrições para o Destrave. O curso para destravar a sua fala, ela tem 3 meses, 12 semanas de trajeto por um motivo. Porque você não vai resolver em uma semana. Você não vai resolver a sua questão em um dia. Você não vai destravar a sua fala, as suas inseguranças em uma aula. Então, no decorrer de 12 semanas, seguindo o passo a passo que a gente vai dar, né? Então, a gente vai dar o trajeto. Segue quem for sábio. Então, quem for inteligente vai seguir o passo a passo para destravar realmente dentro do processo das 12 semanas. Tem gente que destrava antes? Tem. Tem gente que destrava na data cravada? Tem. Assim como tem gente que precisou entrar no processo para destravar um mês depois que acabou. Sim. São processos. Porque são processos. E processos são individuais, viu, gente? São individuais. Eu vou te dar o caminho. Quem vai percorrer esse caminho é você. Como? Sim. Como que a gente trabalha? Eu não moro com os meus pacientes. Eu não almoço, não durmo com eles. Eu não fico com eles. Qual é a ideia? Eu vou pegar a essência, Rebeca, da terapia. Por que a terapia ela é tão eficaz? Na maioria das vezes. Porque o paciente se compromete em levar a terapia para o dia a dia. Porque comigo eles ficam 50 minutos. Eu não fico todo dia com eles. Eu falo para eles que o mais importante é quando a gente encerra a sessão. Aí que começa a terapia. Que é onde ele vai levar todas essas ferramentas para o dia a dia dele. Para a semana dele. Então ele vai se comprometer. Olha, o paciente melhora muito rápido. Mas se você me perguntar, tem pacientes que não fazem isso? Tem. Porque cada um também tem um tempo de descoberta. Cada um tem o seu processo. Eu entendo que tem pacientes que têm muita resistência. E tem gente que tem resistências para baixar a guarda, para acessar ele, para abrir a bagagem emocional. Às vezes é um processo doloroso. Por isso que a gente não pode comparar. A gente vai dar o caminho. Uns vão conseguir mais rápido, outros vão precisar viver outros processos. Mas o mais importante é que você viva o processo. É que você, pelo menos, tenha uma direção. Sabe o que, Rebeca? Muita gente não tem direção. Não tem. Olha aqui o que eu ensinei agora. É um direcionamento para a tua vida que você pode levar para várias áreas. E aí você já vive num ambiente muito ruim, que você só ouve coisa ruim. E aí você não tem um direcionamento, uma luz. Eu dei luz hoje aqui para vocês. Trouxe luz para o comportamento, para a saúde mental de vocês. Então, o processo é esse, tá? É cada um vivendo o seu, se comprometendo consigo mesmo, de destravar, de olhar para dentro de si, ver o que tem sido um bloqueador nos últimos anos e para que você comece a ser mais assertivo em cima daquilo que é um bloqueio. Tanto que, até falei com a Rebeca hoje, que para mim é importante saber qual é a queixa do aluno. Eu faço questão de saber.
Então, assim, os alunos preenchem um formulário. Eu quero saber, eu que vou montar o formulário de novo. E eu quero saber quais são os medos, quais são as lutas internas que eles vivem, qual é a história de vida. Rebeca nem vê isso. Da outra vez, da outra turma, ela nem viu. Porque é um Não. assunto psicológico. Então, eu vou trazer, como se fosse assim, um sigilo dentro daquilo que o aluno está colocando ali. Então, ele vai citar ali coisas da vida, ele pode citar traumas. Aí eu estou entendendo aonde eu posso pontuar, aonde eu posso intervir ali. Entendeu? Então, é bem por aí o destrava dentro dessa parte aqui psicológica dos processos. Um lembrete. A live que a gente fez de procrastinação semana passada, hoje à noite eu vou estar tirando do ar. Então, quem não está dentro do Destrava, que só depois só vai ter acesso quem estiver lá dentro, você tem hoje para assistir a live da semana passada. A live de hoje só vai ficar salva até quinta-feira. Já ficam atentos aí. Porque quinta-feira tem o quê, Patrícia? Encontro no Zoom com a gente, Zoom. Comigo. Vem, gente. Vem, é de graça. Vambora. Vambora. Rebeca, tu falou isso? Só quero dar mais um recado. A live de procrastinação vai ficar salva até hoje e a de hoje vai ficar salva até quinta. Até quinta. Olha aqui pra tela vocês, tá? Vocês vão se virar para ouvir. Se vira para ouvir. Vocês vão ter que dedicar um tempinho para isso. Porque o conteúdo é tão rico que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem muita coisa. Então, se vira, mas assista. Dá um jeito aí de dizer não para alguma coisa. Para de cuidar dos outros lá. Vai cuidar um pouco mais de você. E dedica esse tempo aí para vocês, porque eu acho que vai ajudar muito. Procrastinação, a gente falou muita coisa naquele dia. Vai ajudar muito. Para você sair dessa aí, nesse negócio de procrastinar, até assistir as lives, né? O povo procrastina. Aí depois eles vêm mandar pergunta para mim lá na caixinha. E aquela live do não sei o quê? Eu falei, querida, a live já não está mais disponível há muito tempo. Você que papou mosca. Fica atenta. Perdeu. Perdeu. Ó, quem não está presente, perde o presente. Né? Então, quem estiver no Zoom com a gente na quinta-feira, vai ser um prazer te receber lá gratuitamente. E a gente vai fazer uma intervenção com o aluno ao vivo ali, tá? Então, a gente está combinando isso. Então, a gente vai fazer como se fosse um set terapêutico ali, mas a gente vai fazer dentro de um profissionalismo. Eu não vou expor ninguém, mas a gente vai trabalhar e conduzir um aluno ali para todo mundo ver. Não vai ser gravado. Por isso. E quem estiver ali vai poder ter acesso a esse direcionamento que eu vou dar e vai poder interagir com a gente ali, fazendo perguntas, entendendo um pouco mais o que a gente vai trabalhar no Destrave. Enfim, como que a gente vai fazer os processos lá. Então, você já está convidado a estar com a gente na quinta-feira à noite. Se programe, porque dá para você aparecer. Dá. Se você quiser, você vem. É só você querer. Às 8 da noite. 8 da noite. E lembrando que por ser no Zoom, eu não vou compartilhar o link aqui. Não vai ter transmissão ao vivo. Ou seja, para ter acesso a esse link, entra no grupo. Para entrar no grupo, eu deixei fixado aqui em cima, ó. Só comentar unlock, ou aqui na live, que você vai receber o link, as instruções no direct, ou em qualquer post meu, ou nos stories, você já vai receber as instruções automaticamente. Então, comenta unlock, para quem não está lá ainda, para ter acesso. Uma coisa que a Patrícia ainda não sabia. Tem um drive que eu encaminhei alguns áudios que a gente já fez por lá. Quem se inscreve aqui, comenta esse daqui para se inscrever, além de entrar no grupo, tem acesso a esse drive do que já ficou perdido para trás. Tá? Que também vai sair do ar logo assim que a gente acabar a jornada. Então, é agora, não é amanhã, não é depois. Fala em amanhã, antes que eu esqueça. Amanhã abre a pré-venda para quem já está decidido que vai fazer parte do Destrava. Então, são R$200 de desconto. Vai abrir também, para quem se inscrever amanhã, além do desconto, e daí que vai ter as sessões, as aulas contigo, vai ter as aulas de conversação comigo,
dentro do processo ali da metodologia do Destrava, ainda vai ganhar 3 sessões individuais de conversação, tá? Então, além do em grupo, vai ter 3 individuais para quem se inscrever dentro da pré-venda, que é amanhã, ok? Então, para receber este link de pré-venda, é só dentro do grupo. Eu não vou anunciar nos stories, eu não vou abrir para o público, é só para quem está dentro do grupo. Ok? Então, quando eu abrir para o público, que vai ser no dia 11, já não vão ter esses bônus que eu estou passando para vocês aqui. Tá ok? Comentar unlock aqui na live mesmo, vocês já recebem a informação, o passo a passo. Patrícia, lembrando então do nosso do nosso decorrer. Então, quinta-feira, Zoom contigo, às 8 da noite, horário de Brasília. Sexta-feira, Zoom comigo, horário de Brasília, também às 8 da noite, para fazer o quê? A aula experimental do Conversation. Vocês vão sentir como é a parte da conversação comigo, que não é 100%, não vai ser aquilo, tipo, pensando em quem está no avançado. Não, gente. Quem tem gente que fala, escuta o conversação, pensa só, não, eu não tenho esse nível. Não, calma. É a conversação pensando em justamente quem tem dificuldade. Ou seja, eu vou te dar o passo a passo, a gente vai ter um roteiro a seguir para de pouco a pouco você conseguir destravar a sua fala. Ok? Material Mais de algum hoje recado? vai estar no grupo. O resumo da live vai estar no grupo. Já. Já coloco lá. Foi? Foi? Recado dado? Dado. Hoje, tiro do ar a live de procrastinação. Na quinta-feira, eu tiro do ar a live de hoje. A live de quinta no Zoom não vai ser gravada. A live de sexta de conversação ao longo não vai ser gravado. E o que está sendo gravado aqui, que eu vou tirar do ar em breve, quem está estiver dentro do grupo vai ter acesso. Ok? Então, vai poder assistir de novo depois, além das coisas que já vão estar lá na plataforma e o curso que vocês vão ter para decorrer. Tem algumas pessoas que estão em dúvida, porque acham que não estão nesse nível ainda para o Destrava. O que acontece? Eu vou estar liberando também uma oportunidade para quem quiser fazer as aulas de inglês junto com o Destrava. Né? Então, vai ter a possibilidade de fechar, por exemplo, uma outra turma ou individual para aprender inglês. Então, pode assistir o Destrava enquanto está fazendo o processo também. Ok. Eu acho que já tirei a maior parte das dúvidas aqui, né? E, gente, prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar ali no curso, dando suporte, tirando as dúvidas, interagindo com vocês que eu amo. Você viu aqui que a gente gosta de falar, né? Quando a gente está ali no Zoom, eu gosto de dar atenção aos alunos, a gente conversa, né? Enfim. Então, eu quero muito convidar vocês para trabalhar 2 coisas ao mesmo tempo. Não só o inglês, mas também a gente vai abordar muita coisa ali que vai além do inglês, que é a parte emocional, que rege a nossa vida. Então, acho que vai ser de grande valia para vocês, não só no desenvolvimento do inglês, mas no seu desenvolvimento pessoal, na sua saúde emocional. Eu quero sempre contribuir de alguma forma, porque esse é assunto sério. Saúde mental não se brinca e a gente está aqui com uma política de prevenção. O curso é para isso também. Tudo ali que a gente fala, né, Rebeca, é uma prevenção, é um olhar não para o aluno, é para a pessoa. Né? Você não é um número, você não é somente um aluno. Você é um ser humano de valor. E você está vivendo batalhas que muitas das vezes você não tem direcionamento. Então, já aconteceu ali, né, dos encontros ao vivo lá com o Destrave lá do curso da outra vez, a gente conversar sobre outras coisas, sobre trabalho, né? A vida no dia a dia, enfim, nossas lutas de nos priorizar. Então, eu acho que é uma interação muito legal que a
Rebeca teve essa ideia e eu topei, porque eu topo sempre falar sobre saúde mental. Então, eu espero vocês, viu? Na quinta-feira vai ser... Se a live de hoje foi boa, você achou que foi boa, e a de procrastinação foi boa, você me aguarde na quinta-feira. Me aguarde. E já deixo avisado, toda aula que a Patrícia vem dar, ela vem superando cada vez mais. Então, se as do passado já estava ótimo. Vem, hein? Para de procrastinar, vambora. Espero vocês quinta-feira, hein? No Zoom. Gratuito. Gratuito, não tem desculpa. Então vocês vão... E não vai ficar gravado. Então, tenta entrar no grupo hoje ali para você. Se você tem interesse, corre e para. Ah, amanhã eu faço. Depois eu faço. Não, depois não, é agora. Sai daqui da live, já faz. E vai ser um prazer te ajudar. Ok. Patrícia, thank you very much. Como sempre, é um prazer